Capítulo 19. Leon estava totalmente nu. Bem, deduzi que estivesse, já que ninguém toma banho vestido. Eu só podia ver seus ombros dourados, os braços recobertos de pelos escuros apoiados ao longo da borda da banheira de madeira, e parte da penugem que cobria seu peito, onde as gotas de água se prendiam de um jeito glorioso, cintilando como minúsculas estrelas conforme ele respirava. Ótimo, disse, ao me ver parada sob o umbral que separava o quarto da antessala, alheio ao meu estado semicatatônico. Separe um traje, Tico. Tenho pressa em subir. Sem aviso, ele ficou de pé. O grito escapou antes que eu pudesse engoli-lo. A primeira coisa que me ocorreu foi, sim, totalmente nu. A segunda foi um bocado de incoerências, todas terminadas em Santa Mãe de Deus. O corpo longilíneo se moveu com graça, a água escorrendo pelos músculos atléticos em uma cachoeira. O verde do carpete se tornando quase negro sob seus pés. Os pelos que recobriam seu dorso criavam padrões quase hipnóticos, descendo pela barriga até o Santa Mãe de Deus. Enterrei o rosto nas mãos. O quê? Murmurou um tanto irritado. Até parece que nunca vi um homem sem roupa. Mas é claro que não. Certamente que não. Obviamente que não. Quer dizer, eu tinha visto Félix ajudar a trocar fraldas e a dar banho no menino muitas vezes, mas existiam grandes diferenças entre a criança e Leon. Enormes, imensas diferenças. E eu também já tinha visto algumas esculturas enaltecendo a beleza da anatomia masculina de um adulto, quero dizer, e em nenhuma delas aquela parte que eu definia como homem parecia era tão... Será que Leon padecia de alguma doença? De repente, tudo fez sentido, e já não me espantou que ele fosse tão cínico, já que precisava conviver com aquela terrível deformidade. Com as faces em brasa, me forcei a recobrar a compostura e a baixar a mão, mas mantive o olhar no carpete. Eu estava ali em uma missão. Tinha que desempenhar meu papel e não ser demitida ou morta. E, ao que parecia, minha função era dar a Leon o mesmo tratamento que um dia recebera da querida senhora Veiga, nossa antiga governanta. Oh céus! Um tanto trêmula, os joelhos batendo de leve, consegui me aproximar da banheira, a vista na ponta das minhas botas surradas, e apanhei a toalha na mesinha de apoio. Inspirei fundo uma vez, e mais outra, e então parei de respirar totalmente, quando estendia o braço para suas costas nuas. Leon se afastou do toque, puxando a toalha sem que nossos dedos se encostassem. Eu faço isso, apenas separe um traje. Soltei uma pesada expiração, quase afundando no chão de alívio. Mas que depressa corri até a valise sobre a poltrona marrom, separando as peças sem prestar muita atenção ao depositá-las sobre o colchão. Mas quem poderia me culpar? Um homem de 1,80 m esfregava a toalha pelo corpo úmido, totalmente desnudo, a uma ínfima distância. Inesperadamente, ele se aproximou da cama. Recuei vários passos e tentei conservar a vista longe dele. Mas Leon jogou a toalha no chão para apanhar as calças e, bem, meus olhos foram atraídos para ele. Apenas curiosidade feminina. Tentei me convencer. Ele era tão diferente de tudo que eu conhecia, das costas repletas de relevos, o vale da coluna
e aquele traseiro estreito, com côncavos marcados, como se moldado para que minha palma se encaixasse. Pare de olhar, comandei a mim mesma, pare de olhar agora mesmo. E foi o que fiz. Depois de uns segundos, girei para o outro lado, aguardando que toda aquela pele fosse coberta, me perguntando por que minhas mãos estavam suando tanto. Trouxe minha lâmina? Perguntou Leon. Sim. Mantendo o rosto alinhado com o carpete, voltei para a poltrona e tornei a remexer na mala até encontrar o estojo. Pela visão periférica, percebi que ele tinha terminado de abotoar a camisa. Deixou os primeiros botões abertos. Entretanto, ele se sentou aos pés do colchão para calçar as botas. Uma parte minha soltou um suspiro de alívio ao vê-lo mais composto. A outra, estava um pouco confusa. Minha cabeça já havia entendido que Leão era perigoso, mas meu corpo, mais primitivo, mais atrapalhado perto dele. Meu coração não contribuía muito e eu andava tendo problemas em convencê-lo do verdadeiro caráter do meu ex-noivo. De qualquer modo, abri a caixa com os aparatos de afeitar e dispus todos os itens sob o modesto toucador, na tentativa de ganhar algum tempo enquanto contemplava um novo problema. Como criado de quarto, eu deveria ajudá-lo em sua toilette, mas de que maneira poderia barbear Leon se jamais vira um homem fazer isso? Os sons de seus pés pesados se aproximando me disseram que meu tempo tinha se esgotado. Estudei as navalhas e me inclinei para pegar uma delas, a mais larga, mas Leon me impediu, pousando a mão em meu ombro. Dei um pulo, o que resultou em um franzir de sobrancelha. Eu faço isso, Tico, falou confuso. Pode subir agora. Não quer que eu o barbeie? Ah, graças aos céus. Ele pegou o sabonete e o colocou dentro da caneca com um pouco de água. Se vou ter uma navalha no pescoço, a mão firme que vai segurá-la será a minha. Ah, parece... desconfiado. Prefiro sensato, rebateu de imediato, afundando o pincel na caneta. Girou na caneca. Girou-o algumas vezes, quando as cerdas foram envolvidas por uma rica espuma branca. Leon se admirou no espelho. Na verdade, parecia ver através dele, meio perdido. Algo que não tenho sido nos últimos tempos, acrescentou em voz baixa. Ah, sim, era para isso que eu estava ali, para descobrir seu verdadeiro caráter e, com sorte, alguma prova de que ele tinha tentado me matar. Não que era dono de um lindo traseiro e de um par de coxas belamente torneadas. Alguma coisa o atormenta, capitão? Arrisquei como quem não quer nada, indo recolher a toalha do chão. Por onde começar? Ele riu de leve, mas era um sol tão sem vida que abandonei a fachada indiferente e olhei para ele. Leon parecia naufragar em um tipo de desespero silencioso, como se sua alma gritasse sem produzir som algum, refém de sua própria angústia. Ele sacudiu a cabeça, recobrando o controle. Os outros devem estar comendo agora. Suba e se junte a eles, Tico. Entendendo a dispensa, deixei a toalha sobre a mesa de apoio. Fiz um rápido cumprimento e saí dali aos tropeções, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Porque Leon parecia tão triste. Algo em minha mente se agitou e tentou emergir, mas não foi capaz de se libertar do canto em que eu o trancara.
Recebi a brisa fresca com alívio ao chegar ao convés, a náusea ameaçando me dominar, e não estava certa de que a culpa era apenas da maré. No entanto, antes que eu pudesse continuar a investigar os sentimentos de Leon ou os meus, avistei Gaspar um pouco mais à frente, gritando com o pobre coitado. Por isso achei melhor dar meia volta. Ao passar por um dos marinheiros, notei que ele se atrapalhava com 2 cordas. Deixe-me ajudá-lo, me adiantei. Obrigado. O rapaz de cabelos espetados sorriu, amigável, me entregando um dos cabos. Um par de mãos a mais é sempre bem-vindo. Com um sinal dele, começando a trabalhar, argue. Era como tentar arrastar todo o firmamento com as próprias mãos. Se eu hesitasse, tinha certeza de que acabaria sendo içada para o topo do mastro. Finquei os pés no assoalho e os mantive o mais firme que pude, trazendo parte por parte da corda. Mesmo com as luvas, o movimento e o fio áspero arranhavam minha palma. Meu parceiro terminou antes que eu chegasse à metade e veio me socorrer. Quando as velas do La Galatea estavam parcialmente recolhidas, ele amarrou as cordas, enquanto eu tentava sem sucesso fazer minhas mãos pararem de latejar. Não iriam me incomodar por muito mais tempo, desconfiei, já que meus braços pareciam a ponto de se desprender do corpo a qualquer instante. Obrigado pela ajuda. O rapaz coçou a cabeça enquanto eu ainda tomava fôlego. Ele nem ao menos suava. Meu nome é Dominique. Creio que eu seja o novo faz-tudo do Capitão Navas. Sou Javier Pontes. Fez um maneio de cabeça educado. É a sua primeira vez em um barco? Reparei que o português de Javier era menos fluente que o de Leon, mais carregado nos R's e S's, mas a rapidez com que pronunciava as palavras era semelhante. Sim, respondi. E você? Eu nasci no mar, fiz isso a vida inteira, mas é minha primeira viagem a bordo do La Galatea. Engoli um gemido. Então conheço o Capitão Navas faz pouco tempo, conjecturei desanimada. No entanto, o sorriso enorme de Javier me trouxe alguma expectativa. Eu nasci em El Puerto de Santa Maria, contou. Não existe uma só alma em toda Cádiz que não tenha ouvido falar do Capitão Navas ou de seus negócios. É mesmo? E esses negócios são regulamentados? O que acha? Ele riu com gosto, encolheu o ombro. Não sei, ouvi algumas histórias, acho que o Capitão Navas pode tanto ser um honrado mercador quanto um pirata depravado. Como se eu o tivesse conjurado, Leon surgiu no convés, distribuindo ordens daquele jeito firme e direto conforme seguia para o leme. No fundo, ele é um pouco das 2 coisas, confessou Javier. Também observando seu comandante. Navas é o melhor capitão a quem eu tive a honra de servir. Se preocupa com sua tripulação tanto como a embarcação. Isso é raro, mas ele também é implacável, se necessário. Eu não gostaria de tê-lo como inimigo. Aquilo capturou minha atenção de imediato. Por que diz isso? Tentei controlar a ansiedade. Ele fez alguma coisa que o assustou? Você ouviu fazer alguma coisa suspeita? O rapaz jogou a cabeça para trás gargalhando. Foram 2 meses da Espanha até a nossa primeira parada nas Antilhas. Acredite, ele não precisa fazer nada para que eu deseje não estar em seu caminho. Isso não me ajudava muito. Curvando-se para mais perto, cutucou-me o braço. Mas, se o que ouviu por aí foi aquela história sobre Navas ter matado a noiva,
A senhorita Valentina? Meu coração deu um salto. Perdeu o juízo, Dominique? Cochichou impaciente. Essa foi a que pulou do barco. Eu falo da outra. Deve ter ouvido alguma coisa sobre isso. Ah, sim, é claro. Mordi a língua para que eu não pulei, fui empurrada, continuasse dentro da boca. Javier se recostou no mastro, cruzando os braços. Eu imaginei, as pessoas sempre comentam. Mas fique tranquilo, Navas foi inocentado pela justiça. Meu coração errou uma batida. Houve um julgamento, então? Aquela história era verdadeira? Meu Deus, como eu pudera me enganar tanto? Não, nunca houve julgamento. Apenas uma investigação que concluiu que ele era inocente. E ele é mesmo. Como pode afirmar isso? Eu quis saber, a pulsação ameaçando sair de controle. Porque, quando a noiva dele sumiu da cidade, Navas estava em Marsella. Ah, bem, isso era bastante contundente. A informação se misturou a tantas outras, que atravessavam meu cérebro como lanças afiadas. Massageei um ponto na testa particularmente dolorido. Quanto mais eu tentava lançar luz sobre o caráter de Leon, mais e mais confusa ficava. O que fazia nas Antilhas? Perguntei, tentando me distrair da pontada insistente na têmpora. Negócios? Sim, ficamos mais tempo em Santa Lúcia. Leon foi visitar uma amiga, se é que me entende. Piscou para mim antes de ir até um barril encostado perto da entrada das cabines. Fui atrás dele. E isso acontece com frequência? Me ouvi perguntar. As visitas às amigas? Sem notar minha indignação, Javier desprendeu a concha da lateral do barril, afundando-a na água balançante. Em seguida, sorveu todo o conteúdo que tinha apanhado antes de me dizer. Ele tem muitas amigas, o bastardo. Acho que é por causa dos olhos. As mulheres ficam fascinadas. Se eu tivesse dado essa sorte, suspirou o sonhador. Parece que a sorte anda lado a lado com o capitão, bufei. Com tantas damas atrás dele, foi mesmo conveniente a noiva ter pulado do barco e o livrado do casamento, não é? Javier enroscou a concha de volta ao gancho com certo estardalhaço, e eu entendi que eu tinha dito alguma coisa errada. O clima de camaradagem evaporando. Devia se envergonhar, Dominique. Suas sobrancelhas castanhas quase se uniram. Existem assuntos com os quais jamais se deve brincar. Demonstre um pouco mais de respeito pela dor alheia. Antes que eu pudesse abrir a boca e perguntar o que ele quis dizer com aquilo, o rapaz saiu andando, se misturando aos outros marinheiros. Afastando os fios que me caíam nos olhos, me virei para observar Leon atrás do leme, procurando. Não sei ao certo o que. Então, pela primeira vez desde que o reencontrara, prestei atenção em algo que eu ignorara até aquele momento. Mesmo quando separara suas roupas ainda há pouco, estava tão atordoada por estar no mesmo ambiente que ele, que mal registrei todos os detalhes, mas agora eu estava atenta. A calça por dentro das botas, o paletó, o colete, até sua gravata, tudo no mais profundo negro. Leon gritou alguma coisa em espanhol, um comando, desconfiei, já que um corre-corre desenfreado teve início. Javier tornou a trabalhar nas cordas, agora as soltando para que as velas se inflassem. Todos assumiram seus postos, exercendo tarefas, exceto eu, ainda paralisada ao lado do barril, assistindo a figura toda de preto, firmar as mãos e girar o timão para a esquerda. Olá, Galatea, obediente, se inclinou levemente para o mesmo lado. Seu movimento me fez tropeçar, eu tive que me segurar ao barril.
que verteu um pouco de água em minhas botas, me ensopando as meias de seda, mas não pude me importar menos. Aquilo que se manifestara pouco antes de eu deixar sua cabine finalmente conseguiu se libertar, explodindo em meu cérebro como sílex. Eu finalmente compreendi as sutis diferenças que vi neste Leon, que a princípio me deixaram confusa. O olhar perdido e vazio, a fisionomia abatida, aquela aura obscura que o cercava. Não só entendi as mudanças, como as reconheci. Eu vira aquela mesma expressão desesperada e infeliz 3 anos antes, toda vez que encarava meu reflexo no espelho. Como eu não tinha percebido isso antes, Leon estava de luto por mim.